Fala, rapaziada, mais uma vez reunidos aqui. Estamos começando mais um Café UVW. Como sempre, a gente senta um pouco na mesa, bate um papo sobre alguns assuntos. Hoje a gente vai falar de um negócio que é bastante interessante, de uma aplicação que, ao meu ver, é fundamental para que as empresas se deem bem aí na questão de, inclusive, gestão de documentos e tudo mais, que são as questões de governança, né? Então hoje a gente vai falar um pouco de governança, e para falar de governança com a gente hoje aqui no Café UVW, mais uma vez a gente tem o enorme prazer de trazer o nosso amigo Elisson para falar com a gente. O Elisson, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Vamos bater um papo hoje sobre governança. Bem, acho que hoje a gente vai falar sobre a questão de... Acho que é um ponto mais o que os nossos clientes têm de maior desafio, né? A organização, comunicação, colaboração das informações. Então, quando a gente fala de governança dentro do mundo da plataforma 3D Experience, a gente está falando desses pontos, né? Dessa troca, dessa comunicação entre departamentos. É um ponto muito desafiador, né, para os nossos clientes. E a plataforma tem várias ferramentas, várias soluções que podem estar ajudando nossos clientes nesse desafio. Vamos lá, então a governança para a gente é algo que vai tratar das informações e as comunicações que eu preciso seja um departamento para outro, seja de repente uma unidade para outra unidade da mesma empresa, ou entre empresa, cliente, também funciona. Então é algo que é importante ter, é importante utilizar. Sim. A comunicação é uma base, né, entre o desenvolvimento de projeto, né? Apesar de a gente ter empresas ou pessoas que desenvolvem um projeto sozinho, né, desenrolam todo o projeto do zero, né? Mas geralmente você envolve várias equipes para desenvolver um produto, principalmente quando um produto é de grande porte, ou precisa envolver várias pessoas nesse processo, né? Que vai desde o cliente, desde o fornecedor, né? Equipes, né? Dentro da própria empresa, o pessoal mais voltado para manufatura, comercial, marketing, né? E com certeza a engenharia, que faz parte o centro, né? De onde vai consertar todos os dados, né? Relacionado ao projeto. Então a comunicação é um fator importantíssimo, né, dentro da empresa. E que faz sentido porque quando a gente fala da gestão dessa informação, né, desde da concepção do projeto até os finalmentes dele, onde eu estou mandando para marketing, vendas e tudo mais, ele sempre existiu. A diferença é que a gente hoje consegue digitalizar essa informação e ter um fluxo mais assertivo quanto à comunicação, né? Mas se a gente avaliar um tempo atrás, a pessoa tinha uma ideia almoçando, ela fazia anotação ali no guardanapinho de papel. E nada mais é do que isso, né? Só que de uma forma muito mais organizada. Exato. O fator aqui é concentração das informações, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para comunicação, né? E-mail, software de aplicativos de mensagens, né? Ferramentas de reunião online, né? Tem várias ferramentas. Qual o desafio nesse ponto? As informações estão espalhadas em vários aplicativos, né? E quando você precisa buscar uma informação, puxa, aquela informação, onde que tá? Daí você vai lá caçar a informação no e-mail, né, no WhatsApp, no Skype, você vai caçar essa informação e você perde tempo fazendo isso, né? E a ideia da plataforma é concentrar todos esses dados num único lugar, mas não deixar de ter essa questão da colaboração da informação, né, entre as outras pessoas que vão fazer parte ali do processo de desenvolvimento, né? Então, dentro da plataforma, o que você pode fazer? Você pode criar, por exemplo, comunidades por departamento, onde você discute assuntos mais específicos daquele departamento, naquela comunidade. Você pode criar comunidades por projeto, por equipes, né? E toda aquela informação fica concentrada num único lugar. E qualquer outra vantagem é que com a ferramenta da plataforma, você consegue acessar essas informações e compartilhar de um smartphone, de um tablet, de um notebook, de um computador, onde você tiver internet, tiver acesso a um navegador,
você consegue acessar a plataforma e compartilhar essas informações, né? Porque, assim, não tem horário para ideia. Às vezes você está dormindo lá, de repente você acorda no meio da madrugada com aquele estalo daquela ideia, puxa, eu preciso compartilhar isso, né? Você pode ir lá e compartilhar essa informação, né? Interessante que daí todo mundo que faz parte daquela comunidade vai receber aquela informação. Se você precisar buscar essa informação anos depois, ela vai estar lá no histórico, vai estar lá todas as informações. E aí vem alguns outros recursos interessantes da plataforma, que é a pesquisa, né? Porque ele busca essa informação onde ela estiver, desde dentro de um documento até um texto que você colocou lá na comunidade. É que são as pesquisas, né? Por exemplo, quem, onde, quando, por quê. É o que tecnicamente você faria, né? Por exemplo, se eu tenho vários canais de comunicação e eu tratei, por exemplo, dentro do WhatsApp, eu tratei com X pessoas lá, então eu tenho que ter esse mecanismo de busca manualmente, né? Então eu tenho que saber, primeiro, em qual aplicativo eu estou usando, com quem que eu conversei, quando eu falei, por que eu falei. Então, concentrando isso, obviamente vai ficar muito melhor, sim, né? Sim, porque você faz a busca da informação, ele vai fazer uma busca geral, né? Mas aí você tem lá as filtragens, né? Foi uma comunicação que eu usei numa comunidade, é um documento, né? E aí você vai filtrando até chegar na informação, né? Só que ela está toda concentrada. Senão você teria que fazer várias pesquisas em aplicações diferentes para tentar achar uma informação que você ainda não sabe se está lá, né? Então você não perde tempo, né? Você economiza muito tempo na busca da informação, né? Um outro exemplo, fazendo um paralelo, às vezes você tem a mesma informação em mais de um local, né? Um exemplo paralelo, assim, mas é que faz muito sentido. Eu estou conversando em um grupo de WhatsApp que está discutindo um projeto, mas tem alguém daquele grupo individualmente conversando com você sobre o mesmo assunto. Acontece muito isso com e-mail, né? Quando você manda em anexo um e-mail do Word. Aí a pessoa recebe aquele e-mail. Aí ela altera o e-mail. Aí fica uma cópia naquele e-mail. Ele responde com aquele e-mail com a versão nova. E assim vai, né? Você vai acumulando um monte de informação. Depois, qual que é a última informação, né? Às vezes, e ainda tem o risco de você não estar compartilhado ali na troca de e-mails, né? Então, você às vezes está com uma versão que, na verdade, não é a última, né? Então, é comum acontecer isso, né? Mas dentro da plataforma, você consegue eliminar essa dificuldade, porque a documentação é uma só, todo mundo está falando em cima do mesmo documento e tal, ou, né, da mesma postagem, né, que a gente chama dentro da comunidade. A gente está falando de uma centralização de informação que contém todas as versões de todas as conversas a respeito de um determinado assunto, que você pode acessá-la de qualquer lugar, a qualquer horário e de qualquer dispositivo. Sim. Basta ter internet, você consegue acessar essa informação, né? E qualquer sistema operacional, né? Linux, Windows, Mac, tendo um navegador de acesso à internet, você consegue acessar a informação dentro da plataforma. Então essas informações elas ficam armazenadas em nuvem. Exato, exatamente. Ficam todas em nuvem, então. Então, de fato, posso de qualquer lugar. Vai de frente com o que você falou, né? Por exemplo, se eu estou em casa lá de madrugada, me bateu uma ideia sobre um projeto que está sendo discutido há um bom tempo, pensando numa solução, eu vou lá, tudo posto. Todo mundo vai ser notificado. Exatamente. Né? Quem tem permissão, né, acesso àquela informação, vai conseguir interagir com você, trocar ideias. E dentro da plataforma, nesse ambiente de comunicação, de colaboração, né? É que nem o pessoal está acostumado ali, o Facebook, LinkedIn, né? Então as pessoas vão trocando informações ali, né? Então tem vários tipos de postagens que você pode criar, né? Postagem mais voltada para documentação, imagens, né? Postagem para tarefas. Às vezes você quer distribuir tarefas, então você pode fazer isso por dentro da plataforma, dentro da comunidade, de uma postagem, né? Criar formulários para compartilhar e tirar dúvidas ou comunicações para saber ter informações na sua equipe e tal, né? Perguntas, né? Tem até uma ferramenta dentro da comunidade que você pode compartilhar textos estruturados, né?
com informações que são relevantes, que nem a gente da UVW é cliente da plataforma, então a gente utiliza também dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem uma comunidade voltada para os nossos produtos. Então, se um usuário, um colaborador entra na UVW, é novo, a gente já dá acesso a essa comunidade, ele já consegue acessar todas as informações de um determinado produto. Né? E aí vai ter lá tudo o que foi compartilhado sobre aquele produto, né? Vídeos, imagens, alguma coisa nesse sentido. Ah, pô, legal. E quando a gente começa a falar sobre a parte de governança, existem alguns coringas ali, ó, esse cara aqui vai tratar disso, que é de fundamental importância, essa outra aplicação, ela é importante ser utilizada. Existe uma... Sim, porque como é que funciona na plataforma? Como ele tem várias ferramentas, vários aplicativos, é que nem um cinto de utilidades, né? Cada perfil de usuário, né, ele vai ter lá aplicações mais voltadas para a atividade dele. Então, se a gente pensar, vamos pensar numa pessoa mais do comercial. Então, ele vai ter ferramentas mais voltadas para a área comercial. Se vamos pensar num gerente, ele vai ter ferramentas mais voltadas para a gestão. Né? Então, você pode personalizar as ferramentas, né, de acordo com as roles que estão disponíveis, as ferramentas disponíveis na plataforma, perante ao perfil do usuário, perante a atividade que ele executa dentro da empresa. Né? E você classificaria algumas delas como, ó, isso aqui precisa para começar, isso daqui é importante para você? Acho a base é a comunicação, né? Então a gente começa com o 3D Swimmer, que é a parte de comunidades, né? Essa colaboração, troca de informação, postagens e tudo mais. Aí você já tem uma gama de ferramentas só para lidar com a troca de informação, né? Depois disso, a gente começa a falar de documentos. Aí documentos já tem uma questão a mais aí, que é o controle, né? De aprovação, de revisão. Aí a gente tem uma outra ferramenta, que é o Collaborative Industry Innovator, que daí ele já trata da questão de gestão da documentação, né? Não só a colaboração dela, mas também o controle, né? Porque a gente está falando de pessoas que desenvolvem projeto CAD, aí vai desenvolver uma peça em 3D, vai armazenar isso na nuvem, tem que ter lá o controle de aprovação e revisão desse projeto. Assim como um projeto, como um documento não CAD, tipo um arquivo de Word, um texto, uma planilha. Você quer colocar dentro da plataforma e ter ali um controle de versão e aprovação, você vai conseguir ter isso, né? E aí tudo isso orquestrado pela gestão, né? Então a gente tem ferramentas ali como o Project Planner, que ele vai ajudar os gerentes a distribuir as tarefas entre as equipes. Essas tarefas já vai gerar documentação que é controlada pela ferramenta de documentação, e toda a comunicação ela está vinculada ali às comunidades. Né? Então acho que esses três, assim, a princípio, e é claro, a conexão com a ferramenta CAD que você vai utilizar dentro da empresa. Seja ela SolidWorks ou talvez outro CAD que a empresa tenha. Independente de quem seja, ele vai conseguir fazer todo esse processo, né? Que daí a gente tem conectores, né, que permite que o seu CAD, na hora que você desenvolve o projeto, quer armazenar esse projeto na nuvem, você tem um conector que faz essa comunicação com a plataforma, e aí depois dentro da plataforma você colabora essa informação com quem tem permissão para acessá-la. E o que você falou é importante, por exemplo, a questão do gerenciamento de documentos não CAD, né? Porque mesmo que a gente tem aquele padrão onde uma peça ela é desenvolvida, a peça tenha conceitos de versão, revisão. Na maioria das vezes existem documentos que caminham junto com essas peças. Não tem como fugir disso, né? Quando a gente desenvolve o projeto, não é só o modelo 3D ou o desenho CAD, né? É um monte de informação atrelada ali, vinculada. Não só informações, mas pessoas também, né? Então você tem lá uma planilha de cálculo, né? Uma apresentação para o cliente, né? Imagens, fotos do local de onde vai ser aplicado aquele projeto, né? Às vezes até informação de troca de informação entre cliente e fornecedores, né? Então todas essas informações, né, estão atreladas ao seu projeto. Então não é só o CAD. Então a plataforma além dessa comunicação, ter toda essa documentação também alocada no mesmo lugar. Né? É interessante, então, esse processo. Você comentou
E é interessante que o Ellison comentou que a gente aqui na UVW também usa essa solução, né? Por exemplo, a gente fazendo aqui o Café UVW, a gente tem uma comunidade criada onde discutimos pontos que devem ser, de repente, abordados ou não dentro de uma conversa, né? O que eu digo abordados ou não são pontos importantes, ou seja, o que não deve ser abordado. Características que vão muito a fundo e começa a perder o sentido do que a gente está fazendo aqui, né? Ficar entrando muito a fundo num determinado assunto não é a nossa ideia. Mas a gente utiliza dessas ferramentas para conseguir conversar sobre isso. Porque, por exemplo, eu consigo expor uma ideia, o Ellison consegue expor uma ideia, o pessoal do marketing consegue expor uma ideia dentro dessa mesma comunidade e a gente acessa de onde a gente estiver. Cria, de repente, uma pergunta, acha isso aqui interessante, falar tal. Sim, não. A gente consegue ter esse poder de se comunicar de uma forma rápida, efetiva, né? Isso é bem prático também de ser utilizado, só que eu não preciso, de repente, me deslocar de um ponto A a um ponto B para conseguir interagir, né? Basta eu ter acesso e basta algo ser aplicado lá, ou eu aplicar, né? O que permite também a gente, de madrugada, postar coisas lá com ideias novas, né? Então, assim, a gente, isso que a gente está falando hoje faz bastante sentido também internamente ao VW, porque a VW é uma cliente e utiliza todo dia, o dia todo, essas soluções para os mais variados assuntos, não só aqui, né? Então, para quem usa, faz todo sentido, né? Para quem usa, faz todo sentido ver que o seu processo ali de desenvolvimento ele é muito acelerado, porque você tem todas as informações na mão, você consegue fazer pesquisa super rápido. E a nossa ideia é, para quem não usa, o que é isso, né? Então, a nossa ideia é sempre conversar com as pessoas e tentar... Por isso que é legal o bate-papo, né? Tentar passar da forma mais simples, mais natural possível, sem aquela coisa muito engessada, assim, o que são as ferramentas, porque na verdade elas são ferramentas que de fato ajudam o dia a dia e às vezes uma nomenclatura ou outra faz, mas o que é isso aqui? Então são simples as soluções, elas de fato aceleram, de fato permite que você trabalhe de uma forma mais confortável dentro dos seus projetos. Né? Exato, exatamente. E ainda dentro desses assuntos, existe uma solução chamada Social Business Analyst. É isso, né? O que eu vi que é uma solução nova, né? Assim, ela é uma solução que é mais voltada para quem faz mais voltada para a estratégia, né? A grosso modo dizendo, né? Não que ela substitui todas as ferramentas, mas é uma ferramenta ali que agrega, né? Porque hoje você tem muita informação, né, na internet, né? Então essa ferramenta ela ajuda as pessoas dentro da empresa baseado em feeds de notícias, né, a obter informação que seja relevante para as estratégias delas dentro da empresa, né? Tipo, qual o segmento, informações que eu quero obter, né? Porque às vezes, vamos pensar assim, vou pegar e buscar informações de notícias. Se você não usa um filtro, vem tudo, desde notícias de assalto até política, economia, né? Então, o que essa ferramenta ajuda? Você cadastra seus feeds de notícias lá. Baseado nesses canais que você acessa de informação, você faz uma filtragem. Eu quero sobre essa informação, sei lá, economia. Então, ele vai trazer só notícias com essa informação que é relevante para a minha análise, né? Eu vou ver lá o que está se falando sobre nesses canais que eu sigo, né? E se você precisar, você pode usar uma forma mais gráfica, né? Então, vamos dizer, eu filtrei a palavra economia, mas quantas vezes essa palavra aparece nos feeds de notícia, quanto está se falando sobre esse assunto, né? Aí eu começo a ter uma análise e verificar isso. E eu posso combinar palavras, né? Então, quero buscar essa informação, essa palavra X e a informação Y. Quanto está se falando de cada uma delas, né? E aí combinar elas para ter uma informação mais ampla, né?
E aí eu tenho ferramentas ali dentro da plataforma que ele pode até ser configurado gatilhos. Para quando está tendo muita notícia sobre esse assunto, a partir de X notícia ou de um valor que você define lá na configuração, ele manda um e-mail para mim, uma mensagem, me avisando. E aí eu posso entrar e fazer uma verificação mais detalhada do que o pessoal está falando sobre aquele assunto, porque está tão em alta, né? Então são ferramentas que ajudam ali o pessoal mais de estratégia, pessoal de marketing, comercial, né? Até o pessoal mais de diretoria né, que está mais à frente no direcionamento da empresa. Né? Então são ferramentas que agregam ali e também estão dentro da plataforma, que pode ser compartilhado e visualizado por mais pessoas que são relevantes para ver essa informação. Sim, eu achei bastante interessante essa ferramenta pela questão de você combinar tanto os feeds que você já acessa, né, mas também com filtros que você pode ir colocando filtro em cima de filtro para ele gerar de fato aquela informação que você precisa saber, né? E evita muita coisa sobre, por exemplo, porque dependendo de onde é pesquisado ou de como que a gente ouve, existe muita especulação e algumas vezes não é o que está de fato acontecendo e com isso você elimina essa... Sim, porque você coloca lá os canais que você tem confiança, que você segue, que você costuma utilizar no seu dia a dia, né? Então, desde que tenha um link que você consiga acessá-lo a partir da plataforma, você pode utilizar ele como referência para suas informações. E, por exemplo, pesquisar um mercado que está aquecendo, né? Bom, enfim, dá para fazer qualquer tipo de... O segredo da ferramenta é as palavras que você quer buscar de informação. Para estratégia, então é maravilhoso isso daí. Então, a governança ele trata geralmente de todos esses assuntos, né? Colaboração, comunicação, né? Estratégia, planejamento, governança, né? E aí a plataforma tem inúmeras ferramentas que podem ajudar nossos clientes, né? A organizar e ter tudo isso de uma forma muito flexível, né? Definindo lá pessoas-chaves com as ferramentas que são mais voltadas para a atividade dela, para ajudar no desenvolvimento de produto. Muito bom, muito bom. Como a gente havia comentado no início, né, hoje a ideia é falar de uma forma mais geral sobre governança. Então, o Ellison ajudou a gente aqui a entender melhor o conceito sobre governança. É claro que, como o Ellison conversou e como o Ellison explicou, existem mais ferramentas que a gente vai tratar de cada uma delas em outros episódios do Café LVW, mas hoje a gente falou de forma, então, geral, né? Bom, acho que é isso, né? Quer fazer suas considerações finais, Wellington, para esse bate-papo que a gente teve aqui hoje? Obrigado pelo convite, né? Espero que as próximas conversas a gente explore mais ainda a plataforma 3D Experience para o pessoal conhecer todas as ferramentas, né, que tem disponíveis lá. Você fique tranquilo que você vai voltar muito aqui ainda a conversar com a gente. Pode ficar tranquilo. Bom, então com isso eu agradeço. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido bastante proveitoso. Espero que isso clique um gatilhozinho no cérebro de vocês para começar a pesquisar um pouco mais e conversar com a gente. A gente vai ter o maior prazer de conversar, abrir uma reunião, de repente, para explicar um pouco mais a fundo sobre algum conceito que vocês ouviram hoje. E a gente vai ficando por aqui. Valeu aí, um abraço a todos, até mais.